Dentro do estudo de movimentação e de tudo que a gente já viu até agora, assim, basicamente o foco, né, dos estudos, certo? De volume e preço é focado em reversão de movimento. Por quê? Porque ele vai te dar, deixa eu mostrar no gráfico, fica mais prático. Ele vai te dar a possibilidade de fazer entrada, né, num ponto de reversão e você pegar uma ou duas ou até três entradas seguidas, certo? Na microtendência que se inicia. Porém, para a gente, fora aquela questão daquela confluência, né, da continuidade do preço, que é a questão do pavio estar no corpo do candle anterior, nós temos uma outra base de estudo, certo? Que valida também a continuidade de movimento, que é justamente o estudo do pavio do candle combinado com volume, tá? É por isso que eu coloquei aqui, volume e continuidade da movimentação. Esses padrões que a gente vai tá dando uma observada hoje, elas são baseadas somente no pavio aliado com volume, tá bom? Vamos lá. Pavios semelhantes de ambos os lados. Aqui em tese seria padrões de candle, certo? Semelhantes, tá? Ele teria que ter o pavio tanto em cima quanto embaixo do mesmo tamanho, tá? Aqui eu teria, eu tenho, eles são basicamente iguais na parte de cima, porém eles não são do mesmo tamanho embaixo, né? Ó, um tem um paviozinho, o outro já não tem nada, tá? Sempre quando for analisar essa parte nessa primeira situação, tem que analisar o pavio tanto em cima quanto embaixo, tá? Por quê? Porque semana que vem a gente vai entrar na parte do VPA, tá? Que vai falar sobre a questão da harmonia e a desarmonia do volume, tá? A harmonia é quando o candle, quando o volume, quer dizer, quando o volume ele está crescente ou ele está fazendo uma escadinha decrescente, certo? Imagina você subindo uma escada, certo? Está aplicando força naquela movimentação de subida. Então, assim, a mesma coisa é aplicada analogicamente ao volume, tá? Quando o volume está crescente, ele está em harmonia. Deixa eu só passar aqui um exemplo. Aqui ele está fazendo degrauzinho, ele está em harmonia, certo? E quando ele está decrescente, ele também está em harmonia, tá bom? Vamos lá. E quando ele não está observando esse padrão de crescente ou decrescente, ele se encontra em desarmonia, tá? Então ele apresenta uma anomalia. A gente já vai entrar nessa parte, tá? Bom, vamos continuar aqui rapidinho. Aqui a gente sempre vai utilizar duas velas, tá? Como referência, porque você vai fazer o comparativo nesses pavis. Elas têm que ser da mesma cor, perfeito? Porque é um padrão de continuidade de movimento, tá? Assim, a primeira confluência sua seria a análise dos pavis, a segunda confluência é o volume, tá? Ele tem que estar em harmonia para validando, né? Ele vai ter que estar crescente ou decrescente para validar a sua entrada para a próxima vela, tá bom? Aqui a gente tem a exemplificação. O pavio superior deste primeiro candle. Deixa eu só fazer a numeração aqui para ficar mais fácil. Esses aqui vocês vão observar quando tiver em tendência, tá, gente? Em OTC é complicado aparecer esses padrões porque geralmente ou é muito pavio ou é candle de muita força, tá? Ó, essa primeira vela tá com volume maior, certo? A segunda tá com volume menor, ela tá fazendo uma movimentação decrescente. A mesma situação aqui, tá? A primeira tá maior, a segunda tá menor.
ela está decrescente. Porém, aqui você observa que, ó, nas velas vermelhas, o pavio superior eles são do mesmo tamanho, tá? E os pavios inferiores também são do mesmo tamanho, o que possibilita uma leitura para fluxo para essa terceira vela, tá? Ou continuidade do movimento, certo? E observa que ela faz aquele movimento que eu sempre falo para vocês, tá? Ela abre, assim, basicamente simetricamente com o fechamento do candle anterior, ela sobe, aí você joga para baixo, tá? A mesma coisa aqui, ó. Os pavis inferiores, certo? Eles estão do mesmo tamanho, tá? O paviozinho superior também são do mesmo tamanho. Aqui, o terceiro candle, ele abre e faz a movimentação que a gente pretende, tá? Negativo, a gente joga para cima, tá? O que esses pavis aqui eles representam, tá? Esse pavio superior aqui e o pavio inferior nessa situação. Ó, esses pavis aqui, eles me indicam pressão, na psicologia dos candles, o pessoal chama pressão de baixa, tá? E aqui, ó, o candle ele abriu, subiu, porém que teve a força contrária posicionada, certo? Jogou ela para baixo, ocasionando a injeção do preço, a injeção de venda, né, de vendedores, fechando o preço e deixando o candle vermelho, tá? A mesma coisa aqui na briga, certo? Que houve entre a abertura, esse deslocamento aqui do pavio até o fechamento, quem saiu vencedor aqui foi os vendedores. Então, você tem dois candles que está demonstrando uma pressão muito forte de entrada de vendas, tá? Aliada ao volume decrescente, que ele valida, no caso, a sua continuidade para pelo menos mais uma vela, tá bom? A mesma situação é aqui nesses candles de alta, tá? Pelo que a gente já viu até agora, né, você sabe que o candle abre aqui, houve uma entrada de força contrária, certo? Houve entrada de venda, porém aqui estavam posicionados compradores que injetou o preço para cima, ocasionando fechamento, tá? Então nesse candle aqui, entre a briga de vendedores e compradores, quem teve a maior força, tá? Que dominou esse candle todo foi a compra. Por quê? Você vai interpretar esse candle como se fosse aqui, deixa eu mostrar um exemplo. Você vai interpretar ele como se ele fosse desse jeito, tá? Esse paviozinho aqui é como se fosse um corpo todo, tá bom? Aqui é a mesma coisa de venda, tá? Você interpreta como se ele fosse um corpo fechado nesse pavio, tá? Porque quem predominou aqui foi a força que fechou o candle, tá? Aqui também. O que predominou no pavio foi a força que fechou o candle. Então quem dominou essa região toda foi compra. Por isso que a gente teria uma análise para continuidade no terceiro candle de ambos os lados, tá? Vamos aqui para a próxima. Aqui eu coloquei, vamos para o segundo cenário. Volume em harmonia igual a continuação. Aqui é assim, a mesma situação da explicada aqui em cima, tá? Porém, ao invés de ser decrescente, o volume está crescente, tá? Que assim, via de regra, nesse caso aqui a gente interpretaria como uma anomalia de esforço e resultado, certo? Porém, aqui por ele... Só um pouquinho, deixa eu só ver quem que entrou. Porém, aqui, como ele está numa... geralmente, quando o volume começa a crescer, tá? Não sei se vocês lembram que eu expliquei lá, questão da impulsão e correção, tá? O volume vai estar geralmente decrescente quando... só um pouquinho. O volume vai estar crescente, né, no movimento de impulsão e decrescente nos movimentos de correção, tá? Por quê? Porque ele vai buscar fazer pullback na região, tá? Igual aqui, ó. Deixa eu só
dar um zoom aqui rapidão. Ó, o que, que a gente tem aqui? Ó, aqui rompeu, certo? Aqui começou a impulsão de baixa. O que, que aconteceu? Isso aqui fez uma. Deixa eu. Fica mais fácil fazer isso. Tem uma acumulação, certo? Fazendo topos e fundos. É importante vocês fixarem esses conceitos para saber interpretar o volume, tá? A partir do momento que ocorreu esse rompimento, tem uma impulsão de baixa, certo? Aqui ocorreu a reversão porque deve ter alguma trava lá mais atrás, tá? Ó, tem uma trava aqui, ó. Se liga nesse topo com esse fundo, você já consegue encontrar mais ou menos uma trava aqui, tá? Vamos lá, aconteceu aqui a impulsão de baixa, certo? Se a gente já começou uma movimentação de baixa, então toda a movimentação de alta que ocorrer vai ser uma correção dessa movimentação, tá? Aí impulsionou de baixa, lateralizou, impulsionou de novo e começou a corrigir, tá? Eu vou colocar isso aqui só para me explicar a questão do volume aqui, tá? Ó, impulsionou, impulsionou. Aqui fez uma microacumulação. Por quê? Ó, observando essa primeira pernada aqui de impulsão, vocês vão observar a questão de volume, tá? Ó, aqui ele começou a decrescente, certo? O que aconteceu aqui? Ó? Aqui nesse caso ele está essa impulsão, essa correção, essa pequena correção aqui, ó, ela está crescente, tá? Aqui na nossa impulsão ela começou a crescer e aqui nessa microacumulação ela já ficou decrescente e ficou contida, tá? Aí aqui já começou a ficar bagunçado. Mas geralmente é assim, ó, é impulsão, o volume ele vai estar crescente, por quê? Porque ele vai estar ganhando força para romper a região e buscar uma outra trava ou uma outra marcação passada, tá? A correção, geralmente ela vai estar decrescente, o volume, porque ela vai estar vindo sem força, porque ela tende a buscar 50% dessa movimentação, da impulsão, certo? E fazer pullback e voltar ao fluxo anterior, tá? Por isso que o pessoal fala, rompe, né? Retorna e continua, tá? Ele vai romper, né? Aquele movimento ABC ou 1, 2, 3 que o pessoal fala, tá? É um pivô, tá? Na verdade, ele forma um pivô. Ele faz uma perna de rompimento, que é a impulsão, tá? Aí ela faz a correção e volta ao ciclo anterior, tá bom? Estou exemplificando aqui só para vocês não ficarem com dúvida nessa questão de volume crescente e decrescente, tá? Então é basicamente a mesma situação, tá? Só que o volume aqui está crescente. Aí o que aconteceu? Você interpreta ele como um todo, tá? Você vai interpretar os pavis, né? Porém aqui você interpreta o pavio como um todo, como se fosse um candle fechado. Então aqui você teria dois candles de força, tá? De baixa, né? Então você tem uma, confirmando com o volume crescente, você tem uma leitura para put e para o terceiro candle. E aqui no caso da alta, você teria aqui, você vai interpretar ele como como um todo, né? Aí você teria dois candles de força de alta, certo? Aliado com o volume crescente, você tem uma leitura de cal para o terceiro candle. Perfeito? Aqui nessa próxima situação já é o inverso, tá? Aqui vocês lembram que eu vira e mexe, eu estou falando desse padrão, né? Esse padrão ou do volume, tá? Aqui imagina que aqui atrás você teria
coloquei só dois candles porque é o exemplo, tá? Mas imagina que aqui tá vindo, acabou de ter uma reversão aqui, tá? Vamos colocar uma velinha de força aqui para peguei um engolfo. Imagina que aqui atrás foi um engolfo. Essa aqui é a primeira vela que está dando ignição ao movimento de baixa. Aqui o que acontece? Formou a segunda vela, certo? Volume menor que a anterior. Até então está tudo certo porque está dando início a um novo ciclo, certo? Porém, com o fechamento da terceira vela, você já repara que aqui as barras de volume formam um padrão U, tá? Então esse padrão 1 ele te indica uma anomalia aqui, porque está irregular. Ele não está nem crescente nem decrescente. Então você já fica esperto. Aí você analisa questões de eventuais travas também aqui atrás, tá? Marcações, suporte, resistência, simetria. Aí fica a critério do operacional que você usa como confluência, tá? E eu costumo chamar de marcações, tá? Aí você observa se tem travamento em alguma marcação. Se tiver com base nessa anomalia, você já pode entrar aqui para ao contrário, tá? Na mesma situação aqui. Imagina que aqui teve um engolfo de alta, tá? Teve um engolfo de alta, a primeira vela do movimento, né? O volume tem que ser maiorzinho para dar ignição. A segunda é aceitável, porém que a terceira, ela já, como formou um padrão U, ela já nos indica que está tendo alguma ausência de força nessa movimentação, certo? Aqui você já fica atento, tá? Porque se você observar, tanto o segundo quanto o terceiro candle, eles têm praticamente o mesmo corpo, o mesmo tamanho de pavio. Então eles teriam que ter a barra de volume de ambos teria que ser mais ou menos igual, tá? Ou fazer uma escadinha harmônica, tá? Teria que estar mais ou menos aqui em cima a escadinha. Deixa eu marcar aqui. Ela teria que estar bem harmônica, tá? Tem pouca diferença aqui do fechamento de uma barrinha para outra, tá? A mesma coisa aqui. Aí você interpretaria como continuidade. Porém, como tem essa divergência de tamanho, você interpreta como anomalia, tá? Aqui abaixo tem a exemplificação. Ó, ele abre, desceu com tudo, tá? E acabou fechando na espécie de um pin bar. A mesma situação aqui nesse candle vermelho, tá? Identificou, certo? A anomalia aqui de tamanho do U, tem alguma coisa que a gente tem que ficar esperto, tá bom? Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui para mostrar para vocês. Aqui a gente tem um exemplo dele. Tá bem bonitinho, mas tá para fazer uso. Ó, esses três candles aqui, ó. Tá vendo que o volume dele tá fazendo padrão 1, tá? E a rejeição que teve nesse próximo candle. Tá? Ele subiu porque aqui não tinha nenhuma trava, certo? Se tivesse trava, deixa eu ver aqui como que ficou.
rompeu. Se fosse, se esse candle aqui, esse terceiro candle, se ele fechasse travando nessa taxa dividida, ela já revertia de imediato, tá? Mas aí como ele rompeu e deixou um paviozinho para cima, ele abriu e já subiu com tudo. Porém aqui ele entra na região do domínio de defesa de venda, tá? E acaba retraindo. Tá? Mas sempre quando vocês observarem esse padrão U, tá? É anomalia. Perfeito? Nessa primeira situação aqui, vocês têm alguma pergunta? A gente pode dar seguimento. Perguntas, dúvidas, fiquem à vontade. Tudo ok. Perfeito, vamos continuar. Nessa segunda situação, a gente também vai analisar o pavio, certo? Porém, é o pavio somente de um lado, tá? Acho que vocês já viram no gráfico uma sequência de pavio só de um lado e ao invés de reverter aqui a gente tem um exemplo, só que não está simétrico. Tá? Como é que fala? Os candles continuam o fluxo, né? Aqui eu acho que está mais ou menos parecido. Aqui esses três aqui. Ó, esses três aqui a gente tem paviozinho só de um lado e eles são praticamente do mesmo tamanho, tá? Vamos analisar esses dois primeiros aqui. Porém aqui eu não faria entrada para esse porque ela tem que abrir, subir um pouquinho para me jogar para baixo, certo? Mas ela fez assim, ela tá em harmonia a questão dos pavis, tá? E ó, o volume está decrescente. Aqui a gente tem anomalia na tendência, certo? Na microtendência. Na hora que a gente entrar na parte dos teoremas, vocês vão ver que esse aqui é um padrão de continuidade também, tá? Essa anomalia na microtendência. Então vamos lá. Neste conceito, focamos apenas em pavios de um lado. Os pavios da vela devem ficar apenas de um lado. Aí eu exemplifiquei aqui como se fosse velas expiradas, certo? Só que aí assim, varia muito no gráfico, tá? E, geralmente vocês vão encontrar assim, tá? Para seguir fluxo. Por quê? Deixa eu mostrar aqui. Vocês vão ler essas velas desse jeito. Vocês vão ler como se ela fosse um candle todo fechado, tá? De força. Aí vocês vão juntar mais confluências também, tá? Que aqui, querendo ou não, você só tem duas. Você tem a confluência do pavio e você tem a confluência do volume que está te indicando o fluxo. Tá? Ele está decrescente. Aqui ele é como se fosse uma vela vermelha de força, certo? Toda fechada aqui também. Então se você tem seguido duas velas de força, em tese, a terceira é para ser também de força, tá? Então por isso que você teria a leitura para essa terceira vela para put. E aqui aliado ao volume decrescente. Aqui é a mesma situação, então você teria duas velas de força verde, né, indicando muita compra, o volume está validando a entrada de demanda, aqui você teria a leitura para cal nessa terceira vela. Tá? Aqui é a mesma sistemática, só muda a questão do volume, tá? Aqui ele está aqui ele tá decrescente, nesse segundo exemplo aqui ele está crescente, tá? Ele está em harmonia, certo? Aí você também teria a leitura para você teria a primeira confluência que é o pavio, tá? Que você interpreta ele como se fosse um candle fechado, tá? Tanto aqui de venda quanto de alta, e você tem a questão do volume crescente, tá? Porque você tem duas confluências aqui validando uma leitura para put.
neste Kendo e Cal neste Kendo. Só que aí você vai juntar mais confluências das suas análises, tá bom? E aqui a gente entra a questão da anomalia, tá? Assim, essa anomalia, esse estudo aqui, gente, pelo que eu estava observando, ele é baseado somente no VPA, tá? Ele não usa a questão do VCA, do VSA. Aí, então, assim, geralmente a crescente, decrescente é a harmonia, e quando vocês identificarem esse padrão formando um U ou um V, vocês identificam a anomalia ocorrendo, tá? Que está indicando a quebra da força e uma provável correção da movimentação. Identificou a anomalia, você já tem uma provável correção, tá? Aí se juntar com uma região passada de suporte, resistência, marcação, simetria, que fica a critério de como vocês denominarem, ó, travou, certo? Você já sabe tendo um conhecimento base da lógica do preço, você sabe que esse e esse Kendo são Kendos expirados, certo? Eles fecharam toda a movimentação anterior e não tem interesse de descer o fluxo aqui nesse primeiro caso, e nesse segundo caso ele não tem interesse de subir, tá? Fechou a negociação passada e está te indicando que ele não tem mais força para seguir. Analisando essas duas barras de volume, tá? Você em tese teria a anomalia de esforço e resultado, certo? Analisando o conjunto das três barras, escancara a questão da anomalia e você teria a leitura para entrar de forma contrária à movimentação, tá? Ó, aqui nesse caso aqui, ele fez a movimentação que eu faria entrada para essas situações no gráfico, tá? Ó, o segundo Kendo aqui fechou careca, tá? Fechou careca, né? Não tem pavio nenhum em cima. O terceiro Kendo ele abriu, desceu, certo? Juntando a minha confluência toda mais volume, eu tenho a leitura para me jogar ele para cima, tá? Aqui também ele abriu, subiu, tá? Ele deu o pico de vela que eu preciso. Juntando toda a minha confluência passada, tá? Eu tenho uma leitura para me jogar ele para baixo. Perfeito? Perguntas, dúvidas? Fiquem à vontade. A aula de hoje é bem rapidinho. Por enquanto tá tranquilo. Perfeito. Pavis opostos. Não sei se vocês conhecem o GigaTrader. Uma vez eu estava vendo uns vídeos dele no YouTube. Aí ele estava falando que quando tem esses padrões de candles, tá? Um com a seta para um lado e outro com a seta para o outro, ele identifica como fluxo, tá? Aí eu comecei a fazer, na época eu comecei a fazer umas entradas com base nisso. Porém, às vezes eu tomava Loix, não sabia o porquê. Aí estudando o volume eu descobri os motivos. Tá? Vamos lá, essa questão aqui do... Realmente, isso aqui indica fluxo, tá? Esse candle aqui, ele está te indicando a direção que ele quer seguir, certo? Deixa eu só marcar aqui. Eu interpretaria ele aqui como uma... Ele está apontando a direção aqui, ele fala, eu quero descer mais um pouco, tá? Porque, vamos supor, se aí você tinha uma marcação, deixa eu mostrar aqui, esse aqui é por de baixo, tá? Mas aqui em cima ele rompeu um pouquinho. Ó, ele abre, ele desce, certo? Te indicando até onde ele tem interesse de ir, que aqui na mínima dele, certo? Nessa ponta do pavio, e ele retraiu, tá? Aí como ele rompeu aquela marcação e aqui ele já vinha numa movimentação, ele está te indicando que ele tem a intenção de descer mais um pouco, tá? Se suas confluências baterem, aí você teria a leitura para mais um put, certo? Ele é como se fosse uma setinha, uma setinha te apontando, falou, eu quero descer mais até naquele ponto ali, que no caso seria
o ponto da mínima, tá? Já que quando ocorre na alta, geralmente na alta ocorre desse jeito, tá? Ele aqui ele é como se fosse uma seta te apontando. Fala, eu quero subir, tá? Você interpreta ele assim, ó. Perfeito? Porque geralmente ele vai romper a máxima do candle anterior, um pouquinho só, tá? E ele vai estar te dando a direção, tá? Rompeu, aqui em tese ele está iniciando um novo ciclo, tá? Aliado ao volume, você teria a leitura para fluxo. Ó, aqui, ó, vamos lá. Aqui também a gente vai focar no pavio de duas velas, certo? Os pavios tem que estar de lados opostos. Tem que ser pavio médio ou grande, tá? Para vocês fazerem essa análise. Os paviozinhos pequenininhos não representam muita coisa. A aplicação da análise aqui é a inversa das vistas acima. Vejamos, aqui no caso, né, o volume, ele em validação, que é aquele crescente ou decrescente, ele indica uma reversão. Já o volume em anomalia, o volume estando em anomalia, ele indica a continuação, tá? Vamos lá, aqui a gente tem um volume crescente, certo? E aqui a gente tem um volume decrescente. Aqui, aquela sistemática de você interpretar. Você vai interpretar ele como um todo, tá? Tendo fechado de força. E aqui também. Porém, aqui, ó, como ele é um candle muito forte, ó, você tem aqui a questão dos 50% dele, é uma região muito forte, tá? Aqui também. Porque, olha, o candle atual ele tende a abrir, certo? Se ele abrir, aqui no caso eu estou fazendo a leitura para put, tá? A partir do momento que ele abre e desce, eu cancelo a minha leitura aqui, porque meu foco aqui é para put, tá? Então ele teria que fazer o que? Ele teria que abrir e subir. Ele abrindo aqui, deixa eu mudar aqui a seta. Ó, ele abrindo aqui e subindo, aqui eu tenho um domínio muito forte de venda, tá? A concentração de vendedores está muito forte. Então eu sei que ele vai ser repelido. Se ele dá um pico de vela passando dos 50%, nesse pedaço aqui, ó, da abertura até nos 50%, eu tenho a possibilidade de entrar para uma retração, tá? Isso evita você tomar lotes. Muitos dos lotes que eu já tomei nesse padrão aqui de fluxo era justamente por causa disso, porque aparecia o padrão do fechamento deste segundo candle, validando o padrão eu já entrava de abertura, tá? Às vezes eu morria por causa da taxa. Estudando ele aliado com o volume, tá? Eu ia, hoje, com algum conhecimento da lógica que eu tenho, eu já consigo evitar lois nessas situações, tá? A mesma coisa aqui nesse segundo candle, tá? Ó, ele abre, certo? E desce. A partir do momento que ele faz a movimentação que eu preciso, eu jogo ele para cima. Se ele abre e já sobe, eu cancelo a minha leitura, tá? Nesse primeiro caso aqui, ó, ele fez essa reversão porque, ó, do fechamento deste candle vermelho aqui para baixo, até na ponta desse pavio, tem muito forte entrada de compra, tá? Ó, desse ponto aqui até aqui, quem dominou foi compra, tá? Aí você pode interpretar esse volume aqui como a anomalia de esforço e resultado, tá? Por quê? Porque você vai interpretar esse candle, deixa eu mudar a cor aqui,
você vai interpretar este candle como sendo um candle fechado assim, tá? Então você vai ter um candle grande, de força, para um volume pequeno, tá? Isso indica a exaustão do movimento, perfeito? Por isso que ocorre a reversão aqui. Nessa segunda situação aqui, você tem aquela situação que eu tinha falado antes, aqui você interpreta também como exaustão, tá? Por quê? Ele, ele fez a entrega que tinha que ser trabalhado nesse pavio, certo? E fechou careca, tá? E você vai interpretar ele como sendo um candle de força fechado, tá? Aí, porém, você tem aquela leitura, tá? Ó, ele abriu, subiu, você esquece, tá? Ele abriu, desceu, buscou 50%, você joga para cima. Porque aqui também entra a questão da anomalia de esforço e resultado neste candle, tá? Eram essas situações que eu não analisava, eu analisava só o padrão em si, tá? Eu não sabia essa questão de, eu não tinha meu conhecimento de questão de 50% do candle, esse macetezinho que eu fui aprender bem depois do candle abrir, e ele tem que abrir e negativar, que daí ele segue o fluxo anterior. Se ele abrir já abrir da mesma cor da vela anterior, no caso, vamos supor aqui, deixa eu mudar aqui rapidão, só para vocês entenderem o que eu quero passar aqui. Ó, se esse candle aqui ele abrisse aqui e descesse vermelho, eu já cancelaria a minha leitura, tá? Por quê? Porque se ele chegar de retrair, ele vai romper isso aqui tudo, tá? Aí ele vai subir verde, rompendo todas as minhas marcações, tá? Ele tem que abrir, verde, vai subir um pouco, aí eu jogo ele para baixo. Por quê? Porque a movimentação anterior é vermelha, tá? Só que hoje eu sei que essa movimentação anterior vermelha não é porque é vermelho, é porque dos 50% aqui para cima, aqui desse fechamento, para cima é domínio de venda. Dos 50% desse candle de força, tá? Para cima também está concentrado defesa de venda. Por isso que ele faz o bate-volta que o pessoal fala, né? Ele sobe e já é repelido para baixo, tá? A mesma coisa aqui. Aqui, dos 50% para baixo é domínio de compra, tá? Deixa eu tirar essas marcações só para mim mostrar aqui os verdes para vocês. Ó, desse fechamento aqui para baixo é tudo compra. Então, se ele abre, ele dá aquele pico de vela nessa região aqui, dos 50% para baixo é região de, como que fala? De repelição, né? É igual, imagina um imã, né? O imã juntando com uma outra coisa contrária à sua polaridade, ela vai repelir, certo? A mesma coisa aqui, tá? Então, assim, não é por questão do o pessoal falar, tem que negativar, não sei o quê. Não, ele tem que negativar, mas ele tem um porém, né? Ele tem um porquê dessa negativação e do porquê ele vai voltar para seguir o fluxo anterior, entendeu? É porque tem a questão do domínio de defesa de, nesse caso aqui é defesa de compra, aqui é defesa de venda, entendeu? Aí ele já tem uma microestrutura formada, tá? Ele tem o volume validando o fluxo, tem várias coisinhas que a gente tem que ir amarrando aos poucos, tá? Aqui é outra situação desse tipo de volume, aqui é a mesma coisa, tá? A questão a polaridade aqui dos pavis, tá? É o mesmo exemplo, só muda o volume, tá? Que ali em cima como que fala? É decrescente, nesse aqui ele está crescente, tá? A mesma análise que aplica lá, você pode aplicar aqui também, tá bom? Só que eu acho que eu coloquei esse candle verde ao contrário. Eu vou só explicar essa situação do candle verde, tá? Pera aí. Aqui.
Aqui, ó, esse candle verde você vai interpretar ele aqui, tá? Em tese, o 50% dele era para ser aqui, tá? Só que como ele fechou exatamente neste ponto, o 50% dele passa a ser aqui, tá? No corpo. Você vai marcar o corpinho dele como 50%. Quer dizer, o 50% você vai marcar no corpinho, tá? Porém, você vai fazer a interpretação dele como se ele fosse um todo. Tá? Então, essa região toda aqui é dominada por compra. Esse candle aqui, ele abriu, tá? Ele abriu, desceu, buscou minha região de compra, tá? De domínio de compra, validada por dois padrões fortes de alta, né? Eu tenho uma taxa dividida, eu tenho um comando de alta, eu tenho um volume crescente, tá? Então aqui está me indicando que está entrando a demanda, né? Os compradores estão concentrando muito forte nessa região. Então eu tenho uma leitura para jogar esse candle para cima, tá bom? Essa aqui é a mesma explicação ali do exemplo anterior, tá? Aqui. Aqui nesses exemplos aqui que eu fazia análise e tomava muito loss aqui, tá? Agora, hoje eu sei o porquê. Eu entrava para reversão, às vezes entrava para continuidade e tomava loss, não sabia o porquê, mas hoje eu sei. Ó, aqui você vai analisar o pavio só de um lado, tá? Eles são harmônicos, os dois são harmônicos, tá? Porém você vai analisar o pavio maior, perfeito? Ó, o pavio maior, que é ele que está indicando a rejeição, no caso, tá? A pressão está sendo sofrida nessa movimentação. Aqui, aqui é aquele exemplo claro que eu tinha passado para vocês lá da seta apontando a direção, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite. Aqui ó, você tem um exemplo claro. Esse aqui era para ser ao contrário, mas está valendo. Tá? Esse aqui era para ser esse aqui, tá? Deixa eu só mudar aqui só para vocês entenderem o que eu quero explicar aqui. Imagina que esse primeiro candle é esse segundo, tá? Que geralmente é assim, eu acabei trocando aqui, ó, na hora de montar o exemplo. Imagina que esse candle que eu marquei primeiro aqui é esse segundo, tá? Geralmente vai estar assim, esse primeiro aqui vai estar aqui em cima, esse segundo vai estar, esse primeiro vai estar aqui no lugar do segundo. Deixa eu só... Faz a troca, tá? Da polaridade aqui. Ó, ele te indica uma seta, tá? Ó, ele rompe a máxima anterior, aqui no caso ele romperia a mínima anterior, tá? E você vai ter essa questão da anomalia, tá? Aqui foi a ignição, aqui é geralmente quando é correção, né? Ela começa a ficar decrescente, porém nesse terceiro candle, que aqui no caso seria o terceiro candle, a gente tem uma injeção de volume, tá? Uma entrada forte de demanda. Aí o que acontece? Aí o próprio candle ele já te aponta, tá? E fala, opa, eu quero subir mais um pouco, tá? Então você teria a leitura para o próximo candle para cal, tá? A mesma coisa aqui, só que aí é ao contrário, tá? A gente está analisando esse primeiro candle, tá? Como se fosse o segundo. Ó, a primeira vela aqui é uma injeção, uma ignição, né? Que ela está dando início à movimentação, geralmente ela tem que ter um volume maior, tá? A segunda é válido o volume menor, porque geralmente é em movimento de correção, tá? Ela tem uma leve discrepância dos volumes, tá? E o terceiro ele já está te apontando, falou, opa, peraí, estou tendo uma forte concentração de oferta, né, no volume,
E o Kendo ele está me dando uma indicação de que quer descer mais um pouco. Então você teria duas confirmações já entre candle e volume para fazer a entrada de put para a próxima vela. Tá? Aqui fica nesse exemplo. Tá? Sempre esse padrãozinho U aqui. Ó. Vocês lembram que eu já falei, né? Acho que nas outras situações, né? Quando ela se dá de final de tendência, ela indica uma provável reversão. Quando ela está no meio da tendência, pelo menos mais uma vela vai vir daqui da mesma cor, tá? Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Que aqui o nosso o material já terminou aqui. Vocês anotaram perguntas para serem feitas hoje dos outros conteúdos? Alguma dúvida? Fique à vontade. Ô, João, boa Sim, noite. boa noite. É só uma perguntinha mesmo. A live vai ficar salva de novo, né? Vai sim, aham. Sim. Não, é só porque eu cheguei atrasado, tá resolvendo algumas coisas. Aí eu cheguei agora. Aí Ah, se não, vai ficar tranquilo. salvo, eu vou rever de novo. Perfeito. Show de bola. Obrigadão. Nada. Perguntas, pessoal. Fique à vontade para perguntar. Nada? Vamos encerrar então? Pra mim tá tudo claro, João. Perfeito. Pessoal, vamos encerrar então. Hoje foi bem pouquinha coisa, mas na próxima aula também vou abordar alguns conceitos sobre padrões de continuidade, certo? Só que aí vai ser abordando também pavio e candle, aliado com volume, mas aí vai ser questão de coloração e outras situações, tá? Era isso que eu tinha para passar na live de hoje. Se vocês tiverem, após ler o material e rever o conteúdo, surgir dúvidas, pode mandar lá no grupo também, tá? Fique à vontade. Boa noite para vocês, bom final de semana. Beleza, obrigado, João. Boa Igualmente. noite, João. Obrigadão. Deus abençoe. Amém.